todos diz. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Já agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança, agradecer à igreja por nos receber, por confiar o altar, por cada um de vocês que, entre tantos lugares que poderiam estar, escolheram estar na casa do Senhor. Você podia ter ficado em casa, você podia ficar descansando, você podia ficar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu vir adorar o Senhor. Amém? E eu quero, sem demagogia, declarar meu amor para com essa igreja, meu respeito para com essa igreja, Amém. o carinho que sempre sou recebido quando venho aqui. Amém? A Bíblia diz que a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Amém? Nós estamos crescendo também em Cristo. Agora, dia 28, vamos estar inaugurando mais um ministério, agora lá no Indiano. Amém? Então, estamos avançando no Senhor. Eu creio que, se pudermos estarmos aqui, quantas vezes for necessário, pastor, nos convidar, eu deixo tudo e venho para cá, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 22, vamos só ler e você senta. Gênesis 22. Quando eu vou pregar aqui que esse irmão está no violão, me dá uma paz. Glória a Deus. Não vou lá no Damião, né? Esse irmão aqui sempre tem uma comunhão. Glória a Deus. Gênesis 22, verso 1 diz: aconteceu que depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. 22 primeiro. E disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Só até aí, pode sentar em nome de Jesus. Quando sabia eu da missão que tinha de vir ministrar aqui hoje, de vir ser boca de Deus para vocês que aqui estariam, eu não sabia quem ia estar, a nossa irmã ali, amém, Deus abençoe, veio lá do outro lado da cidade para continuar aqui. Amém, olha que bênção. Vou começar lá agora. Amém. E aí, irmãos, eu orei ao Senhor, o que ele queria falar? O que o Senhor tinha para falar? Porque o pregador tem isso, né? Ele fica buscando algo, e a gente não está estudando, fica pensando, mas será que a igreja vai receber legal isso que eu vou falar? Será que a igreja vai, abraçar isso que eu vou dizer? E isso é um grande problema dos pregadores que, vão preparar o sermão e se preocupam com o que as outras pessoas vão pensar acerca do sermão. O irmão que fez a saudação lá atrás, ele foi bem frenético quando ele disse: não tem purgatório não, viu? Ou seja, se ajeita aqui logo, né? Ou seja, a gente às vezes não quer falar algumas coisas porque a gente fica preocupado se vai ferir alguém, e a ideia não é ferir, por favor, irmãos, não é ferir, não é ser grosso, não é ser rude, porque, querido, a palavra ela é libertadora. Amém ou não amém? Amém. Já ouviu aquela história de que é melhor uma dura verdade a uma doce mentira? Aí parece que, quando eu falo isso, que a palavra é dura. Não, a palavra não é dura. Repito, a palavra não é dura. Ela é libertadora. Não é dura, é libertadora. Quando o Senhor declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse que a verdade vai machucar, que a verdade vai pesar, que a verdade vai ferir. Ele disse que a verdade vai nos libertar. Diga glória a Deus. Então, dentro disso, o que eu quero que você entenda é que, na questão de Abraão, Deus sabia onde Abraão estava preso, em que Abraão estava preso. Vou lamentar, meu filho, vou lamentar, eu gosto. E Abraão estava preso naquilo que ele mais amava, o filho.
que ele mais amava era Isaac. Isaac era o filho de promessa, irmãos. Não era o único filho de Abraão, não tinha outro filho. Mas Isaac era o filho da promessa. Foi algo que Deus havia dito a ele e Deus o deu conforme o desejo do seu coração. Eu quero só abrir um parênteses para te fazer ter o entendimento de que você precisa ter cuidado com o que você quer. Como assim? Eu explico. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz que como imagina a sua alma, assim será. Às vezes nós estamos, com pensamentos negativos, pessimistas, achando que tudo vai dar errado, achando que a gente não vai ser feliz, e a gente começa, a ver os maus pensamentos se materializar. Você pensou tanto que não ia dar certo, que acaba dando errado mesmo. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu quero, com o que eu penso, com o que está cheio o meu coração. Porque é tão poderoso isso que a Bíblia vai dizer que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então eu tenho que parar e entender que eu preciso sonhar o sonho de Deus. Aleluia! Eu tenho que viver os sonhos de Deus. Quantas vezes, pastor José, eu quero viver a minha vontade, porque eu julgo ser bom para mim. Bom para a minha vida financeira, bom para a minha vida profissional, bom para a minha vida ministerial. Deixa eu contar a vocês. Minha esposa chegou de São Paulo agora, sexta-feira. Ela estava com a nossa filha, foi para São Paulo. Luna tem 1 ano e 11 meses, fez agora dia 7. E nós colocamos algo no coração e dentro do altar. Nós estávamos decididos a irmos para São Paulo, para Mogi das Cruzes, abrir uma igreja lá. Uma família nos esperando lá. E eu fiquei, muito, não vou dizer tentado, mas muito desejoso em ir para São Paulo e abrir essa igreja lá. E eu dizia, Senhor, eu acredito que eu já fiz o que eu tinha que fazer nessa cidade. Eu acredito que eu já abençoei quem eu precisava abençoar. Eu acredito que eu já fiz o que eu tinha para fazer aqui. E tem essa oportunidade agora e eu vou, Senhor. Se for tua vontade, eu comecei a colocar diante do teu altar. E algumas coisas começaram a pesar na nossa decisão. Primeiro, a questão financeira. Para ir para São Paulo abrir uma igreja, eu ia ter que abrir mão de 2 empregos que eu tenho em Garanhuns. Olha que pesado. Não bastava isso, Isaac, que não está aqui hoje, meu filho, adolescente, e ele disse, pai, se o senhor for, eu vou ficar, pelo menos por enquanto, e depois eu vou, mas nesse primeiro momento eu vou ficar, até que o senhor se estabeleça lá e eu depois vou. E por mais que me doía isso, eu orava ao Senhor, Senhor, se tu quiseres que eu vá, eu abro mão de emprego, eu abro mão de qualquer coisa e eu vou, Senhor. E alguém me perguntou, pastor, o senhor já tem alguma coisa certa lá? Já vai trabalhar em que lá? Eu não sei. Eu disse, se o senhor me quer lá, eu vou para lá, não tem problema não, eu pego meu carro, vou fazer Uber em São Paulo. Você imagina que você abrir mão de 2 empregos, um municipal e um federal, para ir fazer uma obra em São Paulo, para trabalhar aqui. E eu não estava brincando de servir ao Senhor. Minha esposa foi, e tudo em comum acordo, nós decidimos, você fica aí, eu vou organizar as coisas e vou. Vamos continuar orando. Ela falou, tá certo, arrumou um emprego em São Paulo. Já estava trabalhando.
nós já estávamos, sabe, planejando como é que ia ficar a igreja aqui em Garanhuns. Com quem ia ficar. Eu falei, Senhor, se tu quer que eu vá, eu vou. Eu vou. 3 meses. Juliana ficou em São Paulo. 3 meses. Nós já tínhamos preparado tudo. Já tinha até vendido algumas coisas. Eu já tinha visto a mudança. Eu já tinha trocado até de carro. Porque eu queria um carro que fosse econômico para fazer Uber. Eu tinha planejado tudo. E eu coloquei Deus voltar, Senhor, se tu quer, se é isso que o Senhor quer, eu vou. A igreja meio que triste, porque o pastor ia, e meu coração tranquilo. Mas, queridos, em uma semana, o Senhor soprou o vento de uma forma tão incrível que nem eu senti explicar. E minha esposa teve que voltar. Pediu demissão e está aqui. Eu disse a ela, amor, é porque não era de Deus. Pelo menos não agora. Pelo menos não agora. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero te perguntar, até onde você está disposto de abrir mão por causa do Senhor? Até onde você consegue abrir mão da sua vontade, do seu conforto, das suas coisas? Eu aqui no Cabo Aluguel, em Garanhuns, minha casa é própria, eu tive que arrumar uma casa lá. O Juliano lá no Mogi conseguiu arrumar uma casinha lá com 2 cômodos. Não sei se alguém já morou em São Paulo aqui. Tudo muito caro, aluguel muito caro. Eu falei, meu Deus, minha casa aqui tão boa e eu vou ter que morar em 2 cômodos lá ainda. E o preço, irmão? É 2 cômodos, mas é R$1.000. Falei, meu Deus, mas se é isso que o Senhor quer, eu vou. Como eu disse, nesse primeiro momento não foi isso que o Senhor quis. E trouxe Juliana de volta e nós vamos continuar esperando o tempo de Deus. Glória! Mas Deus sabe que meu coração estava completamente doado a abrir mão de salário, de emprego, de status, Desse jeito. para agradar ao Senhor. Glória! A Bíblia vai dizer que Deus pede a Abraão, não foi qualquer coisa, não foi o que sobrava, não foi o que não ia fazer falta, foi o que ele mais amava. É isso que eu quero que você entenda. O Senhor nessa noite está te pedindo que você mais ama. É o que vai te fazer falta. É o que vai bater saudade. É o que vai doer em você. E a pergunta que eu vos faço novamente é: até onde estamos dispostos a irmos pelo amor ao Senhor? Será que estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade? Se o Senhor me trouxe hoje aqui, é porque alguém precisa ouvir que é necessário abrir mão do seu querer e da sua vontade, porque esse é o verdadeiro evangelho, o de renúncia. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não há evangelho sem renúncia. Não há evangelho se não negarmos a nós mesmos. Qualquer coisa fora a renúncia pode ser qualquer coisa, mas só não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que eu tenho que matar a minha carne todo dia. O evangelho que me faz renunciar todo dia. O evangelho que vai reconhecer quem nós somos todos os dias. Como o pastor leu e falou aqui. Você imagina olharmos para o Senhor e declarar: ó, sonda, Senhor, meu coração, sendo que o nosso coração está completamente distante dele. Mas o que eu quero te dizer é que a questão às vezes não é nem o fato de você estar distante, é o fato de você não reconhecer isso. Muitos de nós estamos distantes de Deus, mas estamos dentro das igrejas. Nós cultuamos, tá? Nós fazemos a obra de Deus, mas nós estamos distantes dele.
E o grande problema é porque nós não reconhecemos. E como é que você volta para um lugar que você não reconhece que saiu de lá? Como é que você vai lembrar de onde você caiu, como está em Apocalipse, se nós não reconhecermos isso? Irmãos, nós não somos perfeitos, como bem disse o pastor, todos nós temos falhas, temos pecados, temos a nossa história, sim ou não? Todo mundo que aqui está tem um passado. Todos nós temos um passado. Só que a Bíblia vai dizer que o nosso Deus pega o nosso passado e lança no mar do esquecimento. Aleluia! Paulo vai dizer: eu esqueço-me, pois, das coisas que para trás ficaram e avanço para as coisas que estão diante de mim. Glória a Deus! Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos gastando muito tempo olhando a vida do nosso irmão. E a gente esquece de olhar a nossa. A gente olha tanto a falha do outro, a gente olha tanto o defeito do outro, que esquece de olhar para nós mesmos. E aí a gente pensa: mas eu não sou pastor, mas eu não sou músico, mas eu não estou no grupo. Quer dizer, você pode se justificar, né? A graça só serve para você, O perdão só serve para você, para o irmão não serve? A graça, irmão, no seu original significa favor imerecido. Ninguém merece, mas o Senhor nos amou. Eu não mereço estar aqui, mas o Senhor nos amou. Diga glória a Deus. Você não está aqui hoje porque você merece, não. É por causa da graça de Deus. Aleluia! Você já viu uma história que diz que todo mundo tem o que merece? Mentira! Imagina se assim fosse. Você tem coisas que o Senhor te deu que você nem merecia. Mas Ele te amou. Porque nós, como Pai, diz a palavra, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor. Meu filho nem sempre merece, mas eu dou meu melhor. Minhas filhas nem sempre merecem. Não, Luna não, porque Luna é um bebê, então merece sempre. Mas os meus filhos mais velhos, eu sou avô, para quem não sabe. Minha filha faz uma raiva retada de vez em quando. Mãe, mas ela trabalha. Mas quando ela liga para mim, na hora, eu sou pai. E independentemente de qualquer coisa, se ela precisar, eu vou dar lá. Eu lembro uma vez que eu cheguei no final do mês, aquele mês bem apertado. Vocês não viram isso não, só gente. Aquele mês bem apertado financeiramente, entende? Que o dinheiro só deu a conta, paguei as coisas e tal. E aí, quando eu olhei, sobrou, irmão. Olha, coisa de Deus, tinha sobrado R$300. Depois de ter pagado tudo. Falei, meu Deus, que coisa linda. Sobrou R$300 para você pagar tudo, fazer a feira, tudo. Aí minha filha liga, mas que ela liga de novo. Ela diz que graças a salve. Ô pai, só um dia, você tem como prestar R$300? Na hora. Ela sempre pede emprestado. Nunca me pagou R$1. Nunca. Você sabe, para pedir emprestado, você não paga. Nem eu cobro. E na hora eu fui lá e manda seu Pix. Na minha casa também assim, vai emprestar o dinheiro. Não paga não também. O pai vai fazer quantas vezes for necessário. Fiquei o mês todinho sem R$1. Mas ela ficou com os 300 que ela precisava. O Pai está sempre disposto a nos amar. O nosso Pai Celestial está sempre pronto para nos perdoar. E não importa quantas vezes você caiu, não importa o que você fez, não importa para onde você foi, se você quiser, Ele também te quer. Se você disser assim, Senhor, me perdoa, eu te quero, Ele vem para cá cheio que eu te amo. A pergunta é, eu também o amo?
também estou disposto a abrir mão, como, por exemplo, Abraão precisou abrir mão. E detalhe, quando Abraão escuta a ordem de Deus, Deus disse: vai, sai de casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não deu um lugar que ele deveria sacrificar Isaac. Só para você entender, mas eu sei que você já sabe disso, mas naquela época a adoração de sacrifício era feito com cordeiros, tá? Eles imolavam o cordeiro, matavam o cordeiro, drenavam o sangue dele, tá? E queimavam a carne. E ali era como fosse um incenso, sabe, de adoração ao Senhor. E Deus do nada olha para Abraão e diz assim: eu quero teu filho no lugar do cordeiro. E quando ele escuta isso, diz a palavra que ele sai de casa, pega Isaac e leva 2 jovens que trabalhavam com ele. E a Bíblia diz que aquele rodando, Daniel, sem Deus mostrar o lugar. Sabe quantos dias depois Deus mostrou o lugar onde ele deveria sacrificar? 3 dias. Glória. E não dava tempo de Abraão se arrepender? 3 dias rodando com o filho, olhando para ele e pensando assim: eu vou ter que sacrificar, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que, sabe, entregar como uma adoração. 3 dias dava tempo de se arrepender, mas Abraão não estava brincando de adoração. A Bíblia diz que ao 3º dia Deus mostra ele no monte. E diz a palavra que quando Abraão chega ao pé do monte, ele olha para os 2 jovens que foi com ele e diz assim: vocês 2 ficam e eu e Isaac subiremos. E tendo adorado, tornaremos. E aí, irmãos, vocês sabem que obviamente ele estava subindo para sacrificar Isaac. Amém? Amém. Logo, só quem desceria do monte era Abraão. Porque Isaac não ia ser imolado, ele não ia ser sacrificado lá. Então, Abraão não deveria ter usado o plural. Ou seja, Abraão não deveria ter dito: nós, no plural, subiremos e nós voltaremos. Não. Ele deveria ter usado o plural: nós subiremos e eu, singular, voltarei. É por isso que Abraão é apresentado na Bíblia como o pai da fé. Abraão falou fé. Quando ele disse: nós subiremos e nós voltaremos, ele está dizendo o seguinte: eu não sei como, mas Deus proverá. Glória. Começa a falar fé. Fala fé dentro de casa. Fala fé na tua vida financeira. Fala fé na tua família. O que é falar fé? É chamar as coisas como que elas já existissem. Chame as coisas, irmãos. Traga a existência como que já existissem. Como assim? É você olhar para aquele familiar que dá um trabalho arretado e dizer assim: você é uma bênção em nome de Jesus. Você vai ser usado por Deus. Você é um instrumento de Deus. Como assim? Eu não sou, não. Você está profetizando. Você está falando fé sobre pessoas que te decepcionam. Pessoas que tiram teu sono, te entristecem. Olhe para ela e diga se você é bênção. Dizer que ela é uma bênção não é legitimar o que ela está fazendo de errado. É profetizar sobre ela que o Senhor vai cuidar da vida dela. Quando Abraão declara: nós subiremos e nós voltaremos, é a primeira expressão de fé de Abraão nesse sentido. Ele já verbalizou que ele acreditava que Deus ia prover. Irmãos, vamos relembrar. Ele disse: eu quero teu filho a quem amas tanto. Deus sabia do amor dele para com Isaac. Deus sabe que vai doer abrir mão. Deus sabe que vai ser difícil deixar ir. Deus sabe disso.
E Ele não está fazendo isso ou te pedindo isso porque Ele é cruel. É porque os planos dele são maiores do que os nossos. A vontade dele é melhor do que a nossa. Então nessa noite Ele está nos pedindo: eu quero que você ame. Eu quero que você renuncie à sua vontade. Quando Davi assume o trono como rei de Israel, a Bíblia diz que Davi queria construir um altar para o Senhor. Ele queria ofertar ao Senhor algo. E a Bíblia diz que um amigo do rei chegou diante dele e disse: meu Senhor, eu tenho a melhor terra, eu tenho o melhor lugar para que o Senhor construa esse altar. Eu tenho e vou te dar. Eu vou te dar e o Senhor oferece a Deus. Davi disse: não. Davi disse: eu sei dessa terra. Eu sei que esse lugar é bom e seria ótimo para fazer esse altar. Mas eu não vou oferecer a Deus o que não me custa. Eu não quero dar, eu vou comprar você, eu vou lhe pagar e vou ofertar ao Senhor. Porque eu não oferecerei o que não me custa. Ele não quer o que nos sobra. Ele não quer aquilo que não nos faz falta. Ele quer aquilo que nos custa. Nos custa. Hoje não, porque hoje não está chovendo, mas vir para a igreja na chuva nos custa. Sair no frio nos custa. Mas infelizmente é o período em que mais as igrejas se esvaziam, é no inverno. Eu não sei se é aqui também, mas lá... Mesmo jeito. E Deus disse: ore para que o Senhor venha no inverno dia de chuva. Porque senão fica todo mundo, né? Fica todo mundo. Eu lembro quando eu comecei a pastorear em 2006. Eu fui consagrado a pastor em 2006. Primeiro ano que pastorei. Eu fui abrir a igreja no verão. Vi lotado, irmãos. Era aqui no Alúcio Pinto na época. Gente, tem uma bênção. Quando chegou o inverno, Cadê o povo? eu disse: meu Deus do céu, eu fui pecador. Foi o que eu fiz. Não, e eu fiquei naquilo, meu Deus. Aí quando passou o inverno, então os irmãos voltaram. Aí eu, no outro ano, a mesma coisa. Aí eu aprendi: porque no inverno o povo não é crente. No frio o povo não quer ir para a igreja. Né? E aí, quando chega o inverno na igreja, eu já aviso aos visitantes, né? Irmão, você já sabe, tá? Se estiver chovendo, a igreja vai ter menos pessoas. E é um fato. Porque nós queremos ir apenas quando está tudo bem. Quando o clima está favorável. Quando não tem festival de inverno. Tem gente na nossa igreja, fora da nossa, daqui não. Mas na nossa tem gente que quando vem essas festas, ele se afasta antes. É todo. Ele se afasta antes do Viva Dominguinhos, para poder, quando chegar ao vivo, ele já está na verdade. Quando terminar, ele volta. Está chegando o São João, pronto. Queridos, vai nos custar dizer não a isso. Vai nos custar. Não vai ser fácil. É uma luta entre você e a sua carne. É ou não é? Foi Paulo que disse isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Olha que luta contra a nossa carne. A luta de Paulo era tão grande contra a carne que teve momentos que ele se burlava para não cumprir a vontade dela, da sua própria carne. Hoje o Senhor está nos convidando a abrirmos mão da nossa vontade, a renunciar os nossos planos. Mas pastor, eu já comprei a passagem. Eu já troquei de carro igual eu já isso, eu já aquilo. O Juliana disse: mas eu já estou trabalhando fechado. E às vezes a gente vai ter que abrir mão. Porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Mas Ele, no momento certo, vai estabelecer o seu querer. Sim ou não? Eu disse: Senhor, se Tu queres que eu vá, está nas Tuas mãos. E eu lembro quando ela ligou para mim, angustiada, triste.
Eu disse, eu não vou entristecer minha esposa. Eu não vou trulhar os poços dela. Ela queria muito ficar lá. Porque lá mora a mãe dela, mora o pai, mora os irmãos, a tia, mora todo mundo lá. Aqui ela só tem a mim. E eu disse a ela, quando ela ligou, disse, faça o seguinte, eu puxo, sabe, eu coloquei, fiz prova com Deus. Senhor, é o Senhor mesmo que quer, você tem ensinado a ela. Se é o Senhor mesmo que quer, eu vou provar. Eu disse, amor, que você decidir, eu estou com você. Você quer ficar, me dê só 30 dias. Eu vou pedir demissão dos meus empregos, vou organizar as coisas, porque só a mudança que eu levar é R$10.000. Me dê 30 dias. Se você quiser ficar, fique. E eu vou. Porque eu sou em dezembro. Se você quer ficar, fique, eu vou. Ela disse, não, eu vou para casa. E voltou. E aí eu fico me perguntando quantas vezes nós lutamos contra a vontade de Deus. Para mim seria incrível chegar em São Paulo e abrir uma igreja, né? Porque quando você chega numa cidade nova, as pessoas não querem ver quem você é ali, sim ou não? Esse Não é assim? Quem é Damião? Damião é uma bênção. É ou não é? é as atitudes da pessoa. Sim ou não? Vai ser incrível. Vai chegar, Deus vai prosperar, vai ser bênção. Eu disse não. Aí eu fiquei, nem sabia eu, que ia inaugurar outra igreja agora, dia 28. Maior do que a que nós estamos hoje. Glória. Maior do que a que nós estamos hoje. Já ficamos com a chave, já está ajeitando lá o prédio. Glória. E dia 28 vai ser inaugurado. O cara que está prestes a ir embora, Deus move os céus e a terra e nos faz abrir outra igreja aqui. E aí quando Abraão está lá, no monte, agora com Isaac, coração contrito, talvez foi o que mais doeu em Abraão. Eu estou caminhando para o final agora. Quando porque Isaac sabia o que era holocausto. Isaac sabia o que era o sacrifício. Isaac foi criado vendo os pais sacrificar, vendo os sacerdotes sacrificar. Ele sabia o que era. E como criança, ele meio ficou sem entender. Ele viu tudo, irmãos. A lenha, ele viu o machado, ele viu tudo. Ele olhou assim aos pai, o senhor trouxe tudo. Mas o senhor esqueceu o cordeiro. Imagina a dor do coração de Abraão agora. Sendo que o cordeiro seria Isaac. O senhor trouxe tudo, mas esqueceu o cordeiro. Abraão mais uma vez fala fé. Quando ele olhou para Isaac, disse: Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, abra mão. Não tenha medo, não. Porque tudo que você precisa, Deus proverá. Glória. Deus vai levantar pessoas ao teu favor. Deus vai abrir portas que se fecharam. Deus vai curar feridas que pessoas abriram em você. Glória. Deus vai curar a ferida da dor de ter renunciado. Meu Deus. Glória, glória. Há pessoas que estão aqui hoje com o coração ferido, com a alma ferida. Aleluia. Mas a cura para você. Não retroceda. Caminhe de fé em fé. Glória. Deus vai te honrar. Glória. Você crê nisso? Glória. A vontade de Deus, irmãos, nem sempre será entendida. Apenas aceita. A gente acha por quê? Por que comigo? Sendo que eu te amo, eu frequento a tua casa, eu não sou perfeito, mas eu faço o que eu querer. Por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha vida? E você fica se perguntando por quê? Para de se perguntar por quê. E começa a se perguntar: Senhor, para quê?
Qual é o propósito? Qual é o propósito? Eu não estou passando por prova em vão. Eu não estou passando pelo vale porque o Senhor tem prazer em me ver sofrer. Não. Há um propósito atrás da dor. Há um propósito. E qual era o propósito de Deus e de Isaac e Abraão? Toda vez que você pensar que o propósito era Deus saber quem era Abraão, você está anulando a onisciência de Deus. Porque Deus já sabia quem era Abraão. Sim ou não? Sim. Ele não sabe. Ele não sabe o que eu vou fazer amanhã. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe. Diz os mais antigos que é por isso que Deus não dá asa à cobra. Porque ele sabe o que nós vamos fazer amanhã. Então não faz sentido pensar que Deus fez isso com Abraão porque queria saber se Abraão iria entregar ou não. Porque Deus já sabia que Abraão estava disposto a entregar. Deus sabia, mas Abraão não sabia. Abraão não tinha ideia de como ele amava a Deus. Abraão não tinha ideia de quão disposto ele estava a cumprir a vontade de Deus. Às vezes Deus nos leva ao limite. Não é para nos provar, mas é para que nós possamos declarar e reconhecer a nossa completa dependência dele. Glória. É quando eu paro e olho assim, realmente, sem Deus, eu não sou nada. Realmente, sem Deus, eu não sou ninguém. Ele nos leva ao limite, ele levou Abraão ao limite. Diz a palavra que Abraão chegou a deitar Isaac sobre a pedra, sobre o altar. E levanta o machado, o cutelo. Quando ele levanta, diz a palavra que o anjo do Senhor brada. E diz, Abraão, Abraão, não faz mal ao menino. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos leva ao limite. Aleluia. Às vezes ele deixa a gente levantar o cutelo. Às vezes ele deixa a gente comprar a passagem. É ou não é? Esse Deus. Para que a gente reconheça o quão dependentes somos, o quão carentes somos, o quão precisamos dele. Leve essa palavra para casa e faça uma autoanálise, o que você precisa renunciar. Você sabe o que você precisa, eu sei o que eu preciso, você sabe o que você precisa. Esse Deus. Aí fala, pastor, não, pastor José precisa renunciar a nada, que já é um pastor experiente, né? Precisa. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos dizer não à nossa vontade. Todo instante. A Bíblia vai dizer que aquele que diz que não tem pecado já está pecando, na verdade não está nele. Porque todos pecamos e fomos destituídos da presença de Deus. Então eu tenho que todo dia voltar para casa. Sabe como você tem que trabalhar ou estudar? Mas você sabe que tem um lugar para voltar. Um lugar para descansar. E é isso que o Senhor está te dizendo. Não importa para onde você vá, você tem um lugar ao lado do Pai. Mas para isso você precisa renunciar à sua vontade. Renunciar. Eu não estou pregando isso como que fosse algo fácil de se viver. Não é fácil. Não é fácil, é uma luta. É desafiador. Mas é necessário. Porque esse é o verdadeiro Evangelho. Aquele que nos leva a renunciar à sua própria vontade. Deus não queria o filho de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. Deus queria que Abraão reconhecesse que Deus era para ele tudo o que ele precisava. Nós amamos nossos filhos, nós amamos a nossa família, nós amamos tudo que temos, tudo que o Senhor nos deu é bênção. Nossos filhos são bênçãos, nosso emprego é uma bênção de Deus, nós amamos tudo, mas nada pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Nada pode tomar esse lugar. Eu lembro do meu pai e minha mãe, eu já tenho 40 e tarará, né? Vou fazer 44 anos. Mas mãe é mãe e pai é pai. Independente da idade. Minha mãe chegou para mim e falou, meu filho, eu não chorar. Você vai deixar seu... Você ganha bem aqui. Você vai deixar seu emprego aqui, você
vai deixar. Não vá não. E às vezes a gente precisa tomar uma decisão. Ainda que a decisão seja apenas levantar o machado. No meu caso, e no de Abraão, foi levantar o machado. Eu levantei o machado. Amém? Amém. Eu levantei o machado. Na hora deu, o Senhor não deixou. Amém? Amém. Eu Glória. tinha planos maiores que eu não sei quais são. Não sei. Confesso que eu não sei. Mas os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Fique em pé no nome de Jesus. Meu Deus. Só de louvor, De você.